Bom, vamos lá então, vamos começar. Pessoal, estamos ainda falando sobre as consequências da Revolução Industrial e temos alguns pontos bastante importantes para trabalhar, beleza? Um deles é o ludismo. Professora, a gente trabalhou ano passado. Acho que foi no sexto ano. No sexto ano? Acho que foi. Ludismo? Aham. O professor passou várias coisas, falou várias coisas sobre isso. Verdade. É, No sexto ano não faz sentido nenhum vocês terem aprendido isso. professora, eu não lembro disso, não. Eu não lembro disso não também. Nem eu. Bom, Eu às vezes Lembra sim, Gabi? Ele passou um monte de religião, lembra? Que a sala ficava mó caos. tenho meu caderno até hoje. Não, peraí. Eu lembro Peraí. que passou sobre o nome da Ele deve caverna no sexto ano. ter. Não, Ele peraí, eu deve ter acho que falado vocês disso estão, nesse ano, não? eu acho que vocês estão confundindo o que eu vou falar. Ludismo e cartismo é um movimento de contrário à Revolução Industrial, né, que os trabalhadores eles começaram a se organizar para tentar frear a Revolução Industrial, porque o que estava acontecendo na Revolução Industrial estava prejudicando demais o trabalhador. Ah, tá. Eu acho que você deve estar confundindo mesmo, Ju. Será que não é luterano que você viu? Não, Eu acho que o nosso estudo é iludíssimo. foi sim, professor, eu lembro. Ele passou tipo uma entrevista pra gente. O que é iludismo? Ah, Gente, iludismo é uma religião. não. Tô acabando de falar que é um movimento organizado de trabalhadores no século Eu acho que o É, que, a que ele gente tá quis falar confundindo foi mesmo, né, Raíssa? iluminismo, eu acho que aquilo que ele quis falar. Que era Isso, ilumine. Nossa, nada a ver. Tô doido, ele falou, Meu Deus, Deus. esse povo tá muito. Eu não entendi. É iluminismo que você tinha confundido? Não, era budismo. Budi... Não, budismo não. Ó, estamos falando sobre revolução industrial, trabalho, máquina, vapor, esse tipo de coisa. Não tem nada a ver com o budismo. Na verdade, se fosse o budismo, acho que estava tudo mais calmo. Todo mundo estava mais tranquilo. Bom, o que nós vamos trabalhar hoje, meus camaradas, ainda estamos falando sobre as consequências da revolução. Sequências. A Revolução Industrial. Tiago, seu microfone tá aberto. O meu tá, não. Era o do Tiago. Deixa... Ah, tá, eu ouvi meu nome. Pensei que era Gustavo. Qual, Thiago? O meu tava fechado. Mas eu estava aberto. Ju. Tá bom, beleza. Ô, galera, vamos nessa. Ó, nós vamos estudar isso daqui, ó. As consequências da Revolução Industrial hoje, beleza? E a principal característica que a gente vai falar hoje são os movimentos dos trabalhadores. Porque a gente tem que entender, vocês têm que identificar que a Revolução Industrial parece uma maravilha. Nossa, agora temos tecnologias. Tecnologia sempre existiu. O problema é que a lógica capitalista, saca? A lógica capitalista imposta pela burguesia vai modificar o mundo do trabalho. E isso, galera, vai ser danoso de um tanto, mais de um tanto.
Vocês não fazem nem ideia do tanto que é complexo isso. Inclusive, na escola, vocês estão em que ano da escola? Oitavo. No oitavo. Professor, pelo que eu sei, eu tô no oitavo. Oitavo. Maravilha. Como é que era chamado antes? Antes de Sétima ser ano? série. Antes era série, não Sétima. é? Sim, Era série antes, não era? exato. Vocês sabem por quê? Série? Porque agora a gente tá. Não. Não, a palavra série. Porque é um monte de. É um monte de séries, é um monte de tempos. Então, cada tempo é ordenado numa série. Vocês foram colocados em uma situação industrial, onde a produção é em série. Conseguiram entender isso? É a produção do conhecimento em série, é chamado de educação industrial. Vocês vão saltando de uma série para outra, adquirindo habilidades em cada série. Só que, pergunta, isso, vocês que estão no oitavo ano vão saber responder logo de cara. Todos que estão no mesmo ano, ou nasceram no mesmo ano, têm as mesmas características ou habilidades? Não. 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 Exato. Não. Então, por que Não. que acontece o seguinte? Por que que vocês são colocados todos no mesmo ano, ou vamos dizer assim, no mesmo balaio, e considerados iguais? Vocês repararam que vocês são considerados iguais aos olhos da educação? Verdade. Sim. A gente avalia vocês com a mesma prova. É uma prova para 40 pessoas. Se um aluno tirou uma nota 0 e o outro tirou nota 10, a gente dá mérito para o aluno que tirou a nota 10, beleza? E o aluno que está tirando nota 0, a gente fala que é um mau aluno. Entende? Sendo que pode ser que esse aluno, por N razões, não adquiriu as habilidades necessárias para fazer aquela prova. E isso não é só porque ele não estudou, porque tem questões econômicas, sociais, intelectuais e pessoais atrapalhando isso. Vocês conseguem entender isso? O que acontece quando vocês Sim. não vão bem em uma série? O que acontece quando uma peça dá defeito? Você repete? Repete Exato. ano. Você coloca ela no Exato. começo da série novamente e vê se ela, desse jeito, ela funciona. Sendo que no século XVIII e XIX, já Immanuel Kant já tinha percebido que não existem pessoas iguais e também não existem pessoas que aprendem da mesma forma. Tem gente que aprende de forma muito mais abstrata. Se eu estou falando aqui, tem aluno que está entendendo. Eu estou falando aqui algumas coisas, tem aluno que está viajando na batata, entendeu? E por que isso? Porque tem capacidade diferente de aprender. Tem aluno que é bom em fazer coisas práticas, e tem aluno que é bom, né, pessoas que são boas em questões mais abstratas. Simples assim. Tem pessoas que fazem tudo de uma vez, tem pessoas que só conseguem escutando alguma coisa, assistindo alguma coisa, vendo de fato aquilo acontecer. E a gente acaba colocando essas pessoas, veja só, vamos supor que a Maria, cadê a Maria aqui? A Maria Clara, nossa, tem 3 Maria Clara. Maria Rita. A Maria Rita, ela só aprende vendo, beleza? Só aprende vendo. E aí na escola, ela só viu, assim, poucas coisas mesmo, conseguiu retirar daquela escola, daquele modo de aprendizagem, com o professor, poucos professores fazendo mesmo, executando alguma coisa, tal, ela colocando a mão na massa, tal, ela fez pouco. Então ela teve dificuldade em algumas matérias como história, geografia, que são bastante leitura e abstrata, né? Não dá para você, vou fazer uma experiência aqui do Carlos Magno na época do sabe, do ano 800. Então, veja só,
Aí, supondo que a Maria Rita ela só aprende fazendo ou vendo fazer, beleza? É onde ela consegue aprender legal. Ela passa a escola toda achando que ela é burra, que ela é incapaz, tá ligado? Como eu passei a escola o tempo todo, a escola, achando que eu era burro pra caramba, né? E aí, quando a gente chega num serviço, né, achando que é burro e tudo mais, a gente pensa que vai ter emprego menor pra gente, esse tipo de coisa. E a gente aprende fácil pra caramba, porque as coisas são muito fazendo, muito na prática, o serviço é muito na prática. Aí que eu percebi, galera, galera, aguenta aí no chat aí, ó. Aí que eu percebi que se eu tivesse estudado fazendo vários resumos, fazendo vários trabalhos, por conta própria, mesmo que os professores não pedissem, eu teria condições de aprender muito mais, né? Foi assim na faculdade. A faculdade foi assim, por exemplo. Na faculdade eu era um dos melhores alunos da minha turma, porque eu fazia por conta própria um monte de esquema, de resumo, leitura e anotação que eu nunca tinha feito na minha vida. E aí aprendi bastante. Então, veja só, a gente faz as pessoas acreditarem nesse sistema industrial, né, que as pessoas são burras, né, colocam todos como no mesmo padrão de educação, né, padrões, gente, padrões, é isso que é o complicado. Isso é muito complexo, muito ruim para nós, assim. Bom, então veja só, consequências da Revolução Industrial. Eu vou falar algumas coisas aqui para vocês a respeito do mundo do trabalho, beleza? Ups. Primeiro ponto aqui, galera. Vamos falar do ludismo. Ó, ludismo, não budismo. Ludismo, movimento de trabalhadores que acreditavam que as causadora do desemprego e das péssimas condições de trabalho. Beleza? E o que eles vão fazer? Invadem e eles vão fazer isso, eles vão invadir as fábricas, pessoal, e vão quebrar elas. Vão quebrar as máquinas, vão quebrar as coisas, porque eles achavam que se quebrasse as máquinas, nós teríamos trabalhos melhores, condições melhores. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é que vocês acham que era o trabalho antes da Revolução Industrial na Inglaterra, por exemplo? Fala para mim. Eu acho que era, tipo assim, um monte de pessoas trabalhando juntos e cada uma fazendo uma coisa. Uhum. E como é que era o modo de divisão disso daí? Tipo, as pessoas eram pagas com dinheiro, com salário? Como é que vocês acham que era? Não, acho que não. Comida. Professor, eu acho que na época não. Pode ser troco de Era alguma coisa. por Isso Por aí. grãos, essas coisas, comida, sei lá. É isso aí. comida, Vamos supor, algumas coisas assim. é isso aí. Vamos supor que vocês todos aqui são trabalhadores de uma terra comunal na Inglaterra, porque na Inglaterra teve várias, antes daquele processo chamado enclosures, lembra que eu contei para vocês? Os cercamentos de terra, que várias terras começaram a ser cercadas e vendidas para ricos, nobres e um monte de gente lá. E aí essas pessoas que moravam nessas terras e dividiam elas de forma comunal, ou seja, todo mundo trabalhava nas terras, todo mundo plantava nelas e todo mundo dividia o que dava da terra e viviam
bem pra caramba, beleza? Então, veja só, tem lenha, tá precisando de lenha? Vou ali na floresta, que é no bosque do lado e tal, corto e faço a fogueira que eu preciso lá, necessário. Planto, a gente planta, divide e tal. Aí, como é que era antes? Era na base da troca. O esquema era base na troca. Então, vamos supor que o Luigi é um marceneiro. E ele é um marceneiro. E aí encomendam para ele, né? Sei lá, mesas. O pagamento em outra troca, né? Era baseado em troca. Ou ele ficava com uma parte, né? Por exemplo, o cara que pediu para o Luigi fazer as mesas, ele vai lá, entrega madeira pro cara, fala, eu quero que você faça a mesa disso daqui. Aí o Luigi, em troca, ele ficava com uma mesa para ele, 2 mesas, depende do acordo. Então, veja só, o Luigi produziu o trabalho, ele executou o trabalho, usou suas ferramentas, executou o trabalho e teve o seu trabalho reconhecido pela pessoa que comprou. E em troca ele teve a mesma mesa, né, o mesmo processo. Como é que é hoje? Se eu trabalho na Fiat, eu ganho em salário um carro? Não. Hoje não. Não. A gente ganha salário. Exato. E esse salário é um salário que ele consegue comprar um carro? Também não. Ué, se ele juntar. Também não, galera. O cara que constrói um Fiat, velho, um Uno Fiat, recebe um salário que, se juntar o ano inteiro, e ele não gastar com mais nada, ele compra o carro. Eu juro pra vocês. Só que nisso tem aluguel, tem conta de água, tem conta de luz, tem as crianças que tá precisando de fralda, leite. Aí fala assim, financia. Você financia, o carro vira 5 vezes mais o preço. Exato. O financiamento, ele dobra ou triplica o valor de um carro, velho. Professor, pra você ter uma noção, um dia eu fui na Honda com meu pai pra ver uma moto, 0 km, um start. Ela, antes da pandemia, ela era 9. Aí meu pai falou, financiada, a moto só pra 15. Onde? Caramba, velho. Caramba, velho. Sendo que ela já está sendo vendida com lucro. Não concorda comigo? Exatamente. Porque sim. tá indo com 9, mas então ela custou o quê? 4 para ser feita. Saca? Ela custou 4 para ser feita. Então, mano, tem o processo de transporte que cobrou, tem o salário ali dos vendedores e tal, e aí, putz, o bagulho já tá com lucro 9, saca? É bem complicado isso daí. Então, é um absurdo o negócio, cara. A gente não consegue mais, esse é o grande problema que a gente vai discutir, que no mundo do trabalho, antes da Revolução Industrial, ele era muito mais libertador, tá? E autônomo, as pessoas tinham muito mais autonomias, se reconheciam no trabalho que tinham, tá? E a Revolução Industrial, o que ela fez? Ela conseguiu produzir mais coisas, mais baratas, só que empobrecer a população. É impressionante. Veja só, o Arthur, por exemplo, conseguiria comprar coisas muito mais fáceis de uma Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial, do que antes. Beleza. Uma variedade de produtos até maiores. Só que o dinheiro que ele ia ter para comprar elas ia ser menor também. Fala, Arthur. Professor, tipo, e também fora esse negócio que, dependendo de lugar, muda o valor, né? Em São Paulo, essa moto, ela é 9. Eu entrei no site da Honda de lá. Aqui em Uberaba, ela tá 11, 10. Verdade. Dependendo do lugar, ainda piora o valor. Oi, Ju. Professor, existe uma cidade que faz essas trocas? Ou um país? Tem comunidades, países não. Mas assim, tem país, por exemplo, eu não tô citando como exemplo ideal, tá? Não é exemplo ideal. Mas os Estados Unidos, por exemplo, o valor do salário é mais alto. Então, receber mais é o ideal nessas condições. Não é a melhor, tá? Por quê? Porque mesmo ele só está recebendo mais, é porque o lucro está sendo muito maior. Então, veja só, ele pode ter condições de comprar, de ter as coisas. Nos Estados Unidos, por exemplo, assim, as coisas são muito mais baratas, porque o valor do dólar é alto, o salário é alto, e os caras têm condições de comprar. Só que mesmo assim não é ideal. Por quê?
Porque nos Estados Unidos, a galera trabalha igual um imbecil para conseguir essas coisas, sabe? É bem complicado. Então, isso não é o ideal. Alguém ia falar? Trabalha de dia e de noite lá. Nossa, trabalha muito, trabalha muito. Um amigo meu foi morar lá e, cara, ganha dinheiro, mas trabalha igual um imbecil. Igual eu trabalho aqui no Brasil, só que sem ganhar tanto dinheiro. Bom, então temos o ludismo. O ludismo é um movimento específico que os caras quebravam as máquinas, porque acreditavam que as máquinas levavam ao desemprego, porque, teoricamente, estavam roubando emprego de pessoas. O que as pessoas faziam antes, agora são as máquinas que estão fazendo, beleza? Então temos esse problema. Então eles têm uma raiva interna aí contra as máquinas. Quebravam elas, para tentar diminuir essa situação que eles estavam vendo, né, aquelas condições sociais que eu falei para vocês, desemprego, prostituição, trabalho infantil, jornada de trabalho de 16 horas e tudo mais. Agora a gente vai ter um que chama cartismo. Esse movimento aqui é mais bobão. Oi, Milton, pode falar, Milton. É que eu tava pensando que esse povo quebrando a máquina, e eu pensei que se eu fosse um deles, eu seria mais inteligente que eles. Eu quebrava a máquina e depois vinha ei, eu conserto as máquinas, beleza? Me contrata aí que eu conserto pra você. Eu sei aonde que quebrou aí, ó. Eu tava aí. Exatamente. O Milton, tem um texto do Thompson, que o cara estudou a Revolução Industrial, é um historiador muito bom, ele era professor também. Ele fala assim, ó, eu não sei se eles eram ingênuos em achar que eram as máquinas que estavam causando isso, ou eles eram inteligentes em destruir as máquinas. Por que ingênuo e inteligente? Porque, veja só, quem cria essa situação toda de desemprego e condições de trabalho são os donos das fábricas que criaram as fábricas, né, pensaram nas fábricas aí e impuseram, né, uma determinada condição para os trabalhadores. Só que ao quebrar as máquinas, né, os caras revidam, né, como se estivessem revidando mesmo o que estava passando com eles. Assim. Então tem toda essa situação. Bom, cartismo, galera. O cartismo foi um movimento onde vários operários começaram a escrever cartas, espalhar para o mundo todo, para a Europa toda, as condições de trabalho de um operário inglês. E isso tem uma repercussão europeia, né? Porque a gente tanto faz se foi universal, né? Tipo, se foi a mundial, não foi. Foi mais na Europa e nos Estados Unidos. As condições dos trabalhos, né? Então, o movimento cartista, que organizou cartas para montar as condições de trabalho que os colocar operários, tá? Operários ou proletários também. Operários ou proletários. A gente vai discutir essa palavra com vocês daqui a pouco, proletário. A palavra proletário, ela significa dono da sua prole. Só isso que o cara é dono, ele não é dono de mais nada, dono da sua prole. Então, o proletário... Ele é o dono da cabeça dele. Ele é dono só da sua prole, só. O resto, ele não é dono de mais nada. Isso é interessante também, porque antes da Revolução Industrial, as pessoas, elas moravam em terras comunais, tinham seus equipamentos lá e faziam o seu trabalho. Agora não, nas indústrias a empresa é do dono, as ferramentas são do dono, tudo é do cara. Então ele, ao trabalhar, ele só empresta o quê? O seu tempo de serviço, só isso. É a única coisa que o cara é dono, do seu tempo de serviço. E era pago só pelo seu tempo de serviço, não era pago pela técnica, pela habilidade, pela inteligência, não era pago por conta de nada disso. Então os caras recebiam muito pouco, gente. Nossa, mas muito pouco. Bom,
contar as condições de trabalho dos operários ou proletários para o resto da Europa. Esse movimento foi importante, galera, por quê? Porque esse movimento foi importante porque esse movimento foi importante porque as pessoas começaram a perceber como o seu produto, o produto que eles estavam comprando, estava sendo produzido sob condições assim horripilantes, tá ligado? Quem estava fazendo o produto que eles estavam consumindo eram crianças, tá ligado? E isso começou a assustar um pouco a galera, onde começou a ter um monte de organizações assim, sindicato, que começaram a olhar para o trabalhador de um jeito diferente e começou a lutar por melhores direitos. Hoje, galera, nós temos 13º, seguro-saúde, nós temos... olha o absurdo que eu vou falar para vocês. Hoje nós temos licença maternidade. Olha o absurdo. É por isso que, inclusive, as mulheres eram mais baratas. O trabalho da mulher era mais barato. Por quê, meninas? Por que as mulheres pagavam-se menos para mulheres? Meninas? Por elas não serem tão mais fortes que os homens, não conseguirem. Eu acho, né? Isso, um item é Porque esse. Fala eles mais. achavam que elas eram superiores aos homens. Quê? Quem que falou isso? Superiores? Inferiores. Ah, nossa senhora, assustei, né? A história da humanidade, a mulher é tratada igual merda no mundo. Aí você vem falar uma coisa. Desculpa. A mulher é tratada igual uma coitada e aí... é porque elas eram melhores, por isso. É porque eles achavam que elas engravidariam e também teriam que abandonar o serviço. Então, eles pagavam menos para elas. Porque elas menstruavam, porque elas eram mais fracas fisicamente, considerava as mulheres inferiores intelectualmente, de que o homem era superior intelectualmente. Então, veja, olha por que uma mulher recebia menos, tá? E as crianças? Porque criança ainda não é um adulto. Então, não pensa como um adulto, não é forte como um adulto, não tem as técnicas de um adulto. Então, criança também era muito barato, beleza? Então, Só que não tem... Bom, pelo menos tinha algumas coisas assim, especiais. Tipo assim, menino, caiu a chave ali no motor super... Mete a mão lá e pega. Não entendi. O que é que ele falou? Pode passar e pegar coisas em lugares pequenos. Eles são menores, né? Então é mais fácil para fazer isso, mano. Mas é uma fábrica no século XIX. Não era um lugar legal de enfiar a mão, tá ligado? Tipo, É verdade. não era uma máquina, tipo, tranquilo, coloca a mão, é super seguro. Vira um moedor de carne o negócio. Ô, louco. Velho. Muito acidente de trabalho. Hoje a gente tem que ter, toda empresa tem que ter um contratado, um técnico de segurança do trabalho, para ver se a empresa ela fornece segurança necessária para o trabalhador, para o cara não precisar perder a perna, velho, não precisar perder o braço, tá ligado? Porque acontecia isso, os caras, olha isso, nos Estados Unidos. Um cara foi vice-presidente dos Estados Unidos, ele foi vice-presidente do Bush, na época das Torres Gêmeas. O vice-presidente do Bush, ele era trabalhador, né? Trabalhava antes dele ser candidato, quer dizer, antes dele entrar na política, ele trabalhava fazendo fiação em poste, saca? Passando fiação elétrica em poste, beleza. Um colega dele caiu um poste em cima da perna do cara. Ou caiu um poste, ou ele caiu e deu fratura exposta, alguma coisa assim, saca? Eu sei que estourou a perna do cara. O que aconteceu? O dono da empresa foi lá, colocou $5 no bolso do cara, levou ele pro hospital, já era. Era isso, saca? Tipo, não teve seguro
desemprego, não teve um plano que cuidasse do cara ali e tal, e depois fizesse ele voltar. Os Estados Unidos são evoluídos. O que é? São evoluídos? Professor, uma pergunta. Eu acho que tipo assim, eles tiveram que passar por todos os desafios e depois... Vocês vão ver no 9º ano, quando vocês estudarem lá com o Johnny, a crise de 29. É só depois da crise de 1929, olha a data, 1929, que o trabalhador vai ter seguro-desemprego, aposentadoria. Não tinha aposentadoria no mundo, não tinha em 1929. Seguro-desemprego, auxílio-doença, só a partir de 1929, cara. Por quê? Porque quando aconteceu a crise de 1929, todo mundo ficou desempregado, tá? Todo mundo ficou desempregado, um monte de gente ficou desempregado. E aí, como a galera tá desempregada, eles não têm dinheiro para comprar as coisas. E a economia quebrou, saca? Quebrou. Em 1929, minha bisavó já era viva. Já. Pois é. Então é isso. Alguém ia falar, uma menina ia falar? Eu não vi o nome. Eu quem? A Ju. Fala, Ju. Isso é uma lei que a fábrica tem que ter um homem para fazer a manutenção? Segurança do trabalho? No Brasil 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 é a maior parte do mundo agora, porque os trabalhadores foram lutando muito. Por exemplo, sabe por que a gente comemora o Dia das Mulheres? Que dia que é o da mulher? O dia da mulher, gente? Quem sabe? 8 professor, dias? Eu não lembro não, professor. Eu esqueci, professor, não muda nada. 8 dias, não lembro não. 8 de maio? 8 de maio? Março, eu confundi. 8 de março. Vocês sabem a história do Dia da Mulher? Não é de uma mulher, das mulheres que trabalhavam numa fábrica, um negócio assim? Isso, elas protestavam, elas estavam protestando pelas péssimas condições de trabalho, abriram a fábrica, olha isso, colocaram elas lá dentro e tacaram fogo. Tacaram fogo, vocês entenderam isso? Botou todas as mulheres lá dentro, exato, velho. Botou as mulheres lá dentro e tacaram fogo. E é por conta desse dia que aconteceu esse absurdo, as mulheres tentando lutar por melhores condições, tal, para o serviço de trabalho, incendiaram e mataram todos que fizeram protesto. E nos Estados Unidos. Tem que ser, né? Tem que ser. Nos Estados Unidos é foda. Então temos o ludismo, o cartismo. Eles são os movimentos mais importantes. Tem outros, mas eles não são tão importantes como foram esses dois, tá? Porque o bicho pegou quando tiveram esses dois. Vocês têm que assistir um filme ou ler um livro que chama O Germinal, que é do... como é que é o nome dele? O Émile Zola. Émile Zola, um naturalista francês, ele escreve livros, né, falando sobre naturalismo, né, e aí, quer dizer, o gênero é naturalista, ele escreve romances naturalistas. Professor, Oi. Naturalismo é quando... É o quê? É próximo da realidade. Mas tipo assim, o que é? Em vez de romantizar ou criar ficção ou inventar, ele escreve como se fosse real, de fato, saca? Aquilo acontecendo. Tá. Entendi. Então não tem lobo no meio da história que vira lobisomem, entendeu? Não tem essas coisas. Entendi, eu pensei que fosse os caras que gostam de... que seja permitido andar pelado por aí. Você bebe, né? Professor. Oi. No 9º ano, seu Ucho não vai estar com a gente, não? Eu não sei. Eu acho que não. Nem. Nem. Porque o senhor é tão O senhor quer trair a gente. Vou trair. Professor, vamos jogar Dart. Quê? Vamos jogar Dart. O quê? Nossa, Vou vir pra tarde? falou que... Vamos jogar Dart. Na Gartic. Vocês querem jogar? É esse, aquele jogo? Mano. Calma, tem aula. Vocês estão tendo aula. Então. Jesus Cristo. Eu conto uma história trágica aí das mulheres aí sendo queimadas. Vocês querem jogar? Eu quero joguinho.
Não consideram esse dia o Dia das Mulheres, só das mulheres brancas, mas as mulheres brancas consideram o Dia das Mulheres Negras outro dia. Não Ué, por quê? Se é mulher. É porque talvez não seja a mesma bandeira, né? Mesmas condições. Tem dias mesmo diferentes, assim, mesmo sobre qual seria o dia ideal para as mulheres, porque teve vários outros movimentos também tão importantes quanto o daquelas mulheres lá. Isso, porque as mulheres que morreram foram mulheres brancas. Não é a luta de uma mulher negra, saca? É uma luta de uma mulher branca, né? É bem essa situação. Ué, mas tudo era mulher, gente. Mas não é a mesma bandeira! Não é a mesma bandeira! Eu não sou gay. Aí os gays fazem o dia do gay. Pra mim é o meu dia? Não é. É tudo homem. Realmente. É tudo homem. Mas entendeu? Bom, vamos continuar a vida aqui. Olha que legal, dá pra escrever o negócio. Continuar a vida aqui, ó. Condições do trabalho. Quer dizer, críticas. Críticas do trabalho no sistema capitalista. Vamos lá. Agora vem o reboot das teorias malucas. E vai vir as ideias daquele o iluminismo. Não, do iluminismo não. Vai vindo. Sim, eu sei, mas tipo assim, os caras vão ter umas ideias. O principal maluco que a gente vai discutir aqui é um cara que debruçou praticamente a vida inteira dele estudando o sistema capitalista. Estudando e analisando o sistema capitalista. Ele foi historiador, filósofo, economista, inclusive até na questão de direito tem que ler o cara. Então quem for fazer faculdade de direito tem que ler ele, tem que for fazer qualquer humanidade, qualquer área da humanidade, inclusive a medicina também vai ter que ler o cara, porque vai falar sobre... Por exemplo, já ouviram falar na especialidade de medicina da família? Sim. Então, a família é uma unidade produtiva, saca? Então, as condições de trabalho interferem na saúde das pessoas. Entende isso? Então, tipo assim, qualquer tipo de trabalho tem que ter a saúde, no caso. Então, o cara abrangeu tudo. Não, sem querer. Ele não é porque ele queria, mas quando as faculdades foram, né, fazendo as suas modificações e melhorando suas perspectivas, né, porque a sociedade vai se tornando cada vez mais complexa, entenderam a importância de ler o cara, sabe, que o Karl Marx lá. Entenderam a importância de ler o maluco, porque senão os médicos não entendiam da onde vinha a dor nas costas de uma costureira, velho. Os caras não entendiam. Aí tiveram que perceber que as condições de trabalho da empresa, e aí a medicina da família trabalha em conjunto com a empresa, inclusive. Então, assim, vocês têm que comprar cadeiras mais ergonômicas para as mulheres sentarem, para os costureiros ou costureiras, porque senão vocês vão perder funcionário todo dia, velho. Igual o professor, por exemplo. O professor ele tem um índice muito alto de estresse e ansiedade. E aí, qual é a proposta da medicina da família em relação, quando estuda o caso do professor? É criar ambientes menos estressantes e ansiosos, saca? Por exemplo, na pandemia, voltar às aulas sem vacina, os professores ficam velho, imagina. Por exemplo, as crianças não pegam e não sofrem, quer dizer, as crianças não sofrem tanto as condições da Covid, concordam comigo? Vocês entendem isso, né? As crianças, elas pegam, transmitem, mas elas mesmas não... Professor, a gente é o Goku, a gente não pega, não. Professor. Gustavo, eu tô falando sério. As crianças, elas pegam, transmitem, mas elas não têm tantas sequelas. Tem criança que morre, né? Tem complicação, mas é muito menor. É raro, né, mais raro uma criança acabar sofrendo pelos Covid. Só que, veja só, vai entrar em contato com o professor, né?
um professor que é mais velho, adulto, e pode sofrer todas as consequências da Covid. Então, os professores, só de pensar nessas coisas assim, fica chato, assim, fica ansiedade e estresse muito alto. Bom, E o continuando povo aí. ainda quer voltar das aulas. Pois é, assim, os professores já se manifestaram, inclusive o secretário de Educação já se manifestou que só volta se tiver vacinado o grupo escolar, tipo, todos da escola, né? Não precisa necessariamente as crianças, mas professores, trabalhadores da escola teriam que ser vacinados. Professor, por favor, chame-nos de jovens. Não queremos mais ser chamados de crianças. Não, quem que tá falando? Eu, Milton. Milton, me perdoe, Milton, você já... Que idade que vocês têm? 13? 13. Vocês são adolescente, né? 14. 13. Aí um fala aí 18. 25. Ô, Milton, você tem um irmãozinho pequeno? Infelizmente. Infelizmente, você tá doido Eu falar um também trem desse, tenho, cara? professor, mas também. Cadeira. Ele tá chorando aí, cara. Vai ver o que o menino tá precisando lá, rapaz. O Milton, deixa o menino chorando lá. Vai lá ver, rapaz. Que é isso? Bom, primeira coisa que eu vou discutir com vocês aqui, galera, críticas ao sistema capitalista, é o mais violento do processo, é a alienação. Desculpa. Trabalho. Primeira coisa é trabalho. Pessoal, agora eu quero saber de vocês. Abre o microfone só quem realmente tiver vontade de responder, beleza? Não é para fazer gracinha. Tá ouvindo, Gustavo? Fazer palhaçada aí. Ó, o trabalho, ó, executar trabalho, como ele era visto antes do século XV? Ele era visto de forma boa ou ruim? De forma ruim, ele era de forma de sofrimento. Ruim. Exato. Vocês já ouviram... Como pena. Isso. Vocês já viram mitologia grega, né? Alguma coisa sobre mitologia grega, né? Sim. Já ouviram falar em... Eu adoro mitologia grega. Trabalho. Professor, eu tenho um livro de história do sexto ano. Quem que foi o cara que roubou o fogo dos deuses e deu para os homens? Aristóteles, eu acho. Não, Prometeu, Aristóteles é um filósofo. Eu confundi com o cara, professor, foi mal. Ó, Prometeu. Já faz 2 anos. Prometeu, ele foi lá, roubou o fogo do Olimpo, né? E aí entregou para os homens. Por quê? O que é o fogo? O que o fogo simboliza? Poder e segurança. Conhecimento. O fogo, quando se acende, não é luz? Não gera luz? Claridade? Sim. Quando a gente... Para aquecer também, professor. Oi? Para aquecer também. Não, beleza, gente, mas metaforicamente o fogo é uma mitologia, a gente não pode levar a sério a mitologia, então a gente tem que entender sempre por meio de metáfora. O fogo, ele significa poder, ele significa conhecimento. Quando Prometeu roubou o fogo do Olimpo e entregou para o homem, ele entregou o quê? Conhecimento. Exato, conhecimento, beleza? Como os deuses puniram, na verdade Zeus puniu Prometeu? Colocou ele amarrado e fez uma águia e comeu o fígado dele todo dia, porque o fígado dele regenerava. Exato. É verdade, eu lembro disso. Exato. E depois? Depois mudou? Ele não foi ele que ficou levantando a pedra naquela montanha? Ele não ficou lá para sempre, ele teve uma escolha. Pegar o fogo de volta? Não, ele teve a escolha de ou continuar lá ou trabalhar. Se não me engano, ele trabalhou para Zeus, né? Ele teve que trabalhar, olha isso. E aí, por conta disso, os humanos tinham que agora trabalhar, como se fosse uma punição.
saca? Depois disso, olha isso, Aristóteles vai definir o trabalho de vários modos. Ele vai definir o trabalho, olha que loucura. Cadê? Peraí. O Aristóteles vai definir o trabalho em 3 níveis: o intelectual, tá? O comercial e o laboral. E o o laboral é feito por pessoas inferiores. Aristóteles, eu sei que vocês devem até achar ele legalzão, tudo. Ele realmente fez avanço e tal, mas a sociedade dele era escravocrata. E ele falava que o trabalho mesmo laboral era trabalho para escravos, tá? Pessoas como ele, por exemplo, executavam o melhor tipo de trabalho, que era o trabalho intelectual, pensante, de pensar, saca? Então veja só como o cara, ele define o trabalho. Inferiores trabalham, tá? Porque o trabalho trabalho braçal é inferior ao intelectual, ele vai colocar níveis. Bom, e Adão e Eva, gente, gente, eu sei que vocês curtem ficar trocando ideia aí, mas aguenta aí. Ok. Aguenta aí no chat. Não sei nem por que sumiu o negócio aqui. E Adão e Eva, galera, vocês lembram o que aconteceu? Eles comeram o fruto do Espírito. do conhecimento, meu Deus do céu. Vocês não leram da Bíblia, Jesus Cristo? Vão tudo pro inferno, gente. Não era a maçã do capeta que eles comeu? A maçã do capeta? Tem uma árvore. Tem uma árvore lá no meio do paraíso. E A tinha maçã lá da uma cobra. placa. E da cobra, a cobra que fez eles comerem. Do capeta. A cobra. Que ela. E a culpa é da Eva, quando ela deu Um cara lá que fazia. Não sei não. Ô, gente. Cozinha. Vocês não vão na igreja, pelo amor de Deus. Ó, nós vamos fazer um trabalho de campo. E onde? Na igreja, para o padre ou o pastor falar com a gente, pelo amor de Deus. E por que é maçã? Não é maçã, não, meu amigo. Não é fruto. Fruto, não é maçã. É porque todo mundo fica ligando a Apple. Aí o pessoal acha que é maçã. Veja só. Isso porque a Apple é o fruto, né? E aí tá mordido, o pecado original. Então eles vendem um produto que remete ao pecado original. Olha que loucura. Mas tá bom, vamos lá. O fruto do conhecimento, assim como o fogo lá do Prometeu, beleza? Então Deus ficou nervosão, porque agora a galera tinha conhecimento e tal, e aí expulsam Adão e Eva do paraíso. E olha o que ele disse, tu comerás do teu pão, no seu suor do teu trabalho. A punição para Adão e Eva por ter adquirido conhecimento foi o trabalho. Ô, Gustavo. Oi. Para. Tô vendo o que você está escrevendo ali, tá? Galera, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? O mundo do trabalho, ele é punitivo. Até na Idade Média, vai ser trabalhado com uma ideia de tripalium. Olha isso, velho. Trabalho, a palavra trabalho vem de um instrumento de tortura. Beleza? Um instrumento de tortura, para vocês terem uma noção de como o trabalho é uma condição ruim. Bom, agora vamos a outro detalhe bastante importante. Eu vou precisar da inteligência de vocês. Ó. Brasil foi colonizado por qual país? Portugal. Muito bom. Qual é a religião de Portugal? Católica ou protestante? Católica. Qual é a definição do trabalho para o catolicismo? Punitivo ou legalzão? Punitivo. Acho que é punitivo. Quem que trabalha, então? Pessoas... São pescoços, professor. Pessoas que merecem sofrer, beleza? Uhum. E quem que vai trabalhar? Quem que vai trabalhar na colônia portuguesa?
Os índios, os Os escravos. índios, os Exato, escravos. pessoas inferiores, pessoas que são consideradas inferiores, beleza? Escravos, né? Inferiores. E nas colônias protestantes, vai haver ah, trabalho escravo? Não. Eu acho que não, professor. Não. Nas colônias onde tem trabalho, onde tem protestante, o protestante acreditava em o trabalho dignificar o homem, tornar ele melhor, e um sinal da aprovação de Deus. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o norte dos Estados Unidos, o trabalho era protestante, né, o grupo era protestante, o trabalho era de mão de obra livre. No sul dos Estados Unidos era católico, portanto, escravo. Olha a diferença disso daí. Então, na modernidade, o trabalho dignifica o homem. Que coisa mais estranha. Estranha pra caramba. Vocês não acham que seja estranho no surgimento da Revolução Industrial, nos primórdios da Revolução Industrial? Agora o pensamento não é mais de trabalho ser ruim, mas sim de trabalho ser bom, e que isso dignifica a pessoa. Isso não é um argumento muito bacana para fazer um monte de gente trabalhar para você? Bom, pelo menos tem dinheiro. Né? Realmente. Que dinheiro? Que dinheiro? Eu falei pra vocês que os caras ganham pouco, velho. Que dinheiro? Agora eu vou ganhar uma miséria. Mas os escravos não ganhavam. O escravo era escravizado. Exato. O argumento pelo menos começou. O argumento do povo era que eles iam ser dignificados, né? Isso, olha isso, cara. Então, veja só, coloca eles em uma condição inferior pra caramba de trabalho, condições péssimas de trabalho pra caramba, e ganha uma miséria, mas você vai ser salvo por Deus. Deus, né, vê que você trabalha demais e tal. Então, veja só, galera, o mundo do trabalho nesse sistema capitalista, ele é exploratório. Exploratório. Beleza? Ele é exploratório e depressivo. Por que ele é depressivo? Porque ele condiciona a pessoa a nunca sair daquela condição que ela está. Veja só, quantas vezes vocês escutaram o povo ganhar dinheiro fácil? Para o dono da empresa ganhar dinheiro fácil. Quantas vezes vocês ouviram na história, tipo assim, na Revolução Industrial, não, ó, esse cara trabalhou demais e ficou rico? Poucas vezes, quase poucas. Nunca. Nenhuma. Não. Você não escuta um cara falou assim, ó, esse é um trabalhador, um operário do século XIX, e ele trabalhou muito no chão de fábrica, e hoje ele tem uma mansão e anda de Ferrari, tá ligado? Não, e hoje? Vamos discutir hoje? Quantas pessoas vocês conhecem que trabalharam pra caramba em uma fábrica da São Bernardo, por exemplo, do campo ali, onde tem a fábrica de carro, e falam assim, não, hoje as pessoas estão ricas? Nenhuma. Vamos discutir o caso do Neymar? Eu gosto de discutir o caso do Neymar. Vocês já ouviram? Vocês conhecem o Neymar, né? Fácil, né? Tranquilo. Sim. O Neymar é pobre? Não. Ele era pobre? Era. Não. Muito bom. Era. E ele ganhou dinheiro com o quê? Trabalhando em fábrica ou trabalhando com futebol? Dando bola. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Quando que o futebol começou a dar dinheiro para pessoas negras e pobres no Brasil? Quando? Quando eles ganharam a Copa do Mundo. A partir de quando uma bola ficaram conhecidos por causa do futebol. A partir de que ano? Vocês lembram? Vocês que gostam de futebol? Lá para 1960. 1960, muito bom, bastante preciso aí. Eles ganharam a Copa de 50, mas mesmo assim, muita gente que ganhou a Copa de 50, inclusive os da seleção brasileira, morreram na miséria. Sabe, vocês conhecem a Elza Soares, né? Quem já ouviu falar na Elza Soares? Uma cantora. Sim. Ela foi mulher do Garrincha. Sim. Foi mesmo, professor. Isso. O Garrincha morreu rico ou morreu pobre? Não, acho que pobre. Morreu pobre. O Garrincha morreu pobre. Quem bancou acabou. Ele não ganhava tanto dinheiro como vocês pensam, assim, tipo, o futebol não financiava tanta grana como financia hoje, saca?
vamos supor, década de 80, 60, 70, 80, que o jogador de futebol mesmo, profissional, começa a se destacar, a ganhar dinheiro mesmo. E, ó, tem que ser em time bom, não pode ser tipo série Professor, C, série D, não. Acertei certinho a data lá. Uhum. 1960. É E isso também, mesmo. professor, eu acho que o povo só ganha dinheiro com futebol porque o povo que gosta mesmo patrocina porque quer ver o time que eles gostam ser melhor que os outros. Só que, tipo assim, tem as empresas que patrocinam, né? O Veja só, patrocínio dá gente, muito dinheiro. a população brasileira gosta muito de futebol, então eles assistem muito futebol. É muita gente assistindo um jogo de futebol. Então, passar uma propaganda durante um jogo de futebol é um dos melhores marketing que existe no mundo. Foi o que eu falei, patrocínio. Beleza? É isso aí. E aí os caras Também patrocinam. tem aqueles negócios de sócio torcedor que você paga por um lugar, aí fala que aí vai o clube ganha grana, o clube daí ganha uma grana, mas a maior parte vem Aqui no da Brasil propaganda. não faz. Aqui no Brasil, se eu for sócio torcedor, não acontece nada, você só dá dinheiro pro clube. Já lá na Europa, Realmente. os caras ganham uma taça. Eu vi que o Ajax vai derreter a taça e dar um pouco da taça para cada sócio torcedor. Eu falo, não, eu vou desistir de torcer pro Flamengo e vou lá para Ajax. Ô, galera, agora vamos focar aqui na aula. Ó. Se o Neymar nascesse com os mesmos talentos que ele tem, né, que é um baita de um jogador, se ele nascesse com os mesmos talentos no século XIX, ele seria rico ou seria pobre? Pobre. Professor, depende de Não, do futebol. Tô falando se ele fosse jogar futebol, saca? Pobre. se ele fosse jogar futebol, e ele jogava futebol no século XIX? A Inglaterra já tinha futebol, mas ele era negro, então, mano, tadinho, né? Vocês lembram dos jogadores, os clubes que eram chamados de pó de arroz, né? Vocês lembram disso, né? Falar, né? Pois não podia ter jogador negro no campo, velho. Os caras pintavam os caras de branco, velho, pra não ter jogador negro, velho. Olha que absurdo. Absurdo. Nossa. O São Paulo fazia isso. Qual que era o outro lá? Fluminense? Fluminense também, né? Isso Os caras é crime. pintavam. Era jogo professor. de elite. No Brasil, que se fosse se tornando mais popular. Fala, parceiro. E eles achavam que ia adiantar alguma coisa, porque acha que o cara não ia perceber que o cara tava pintado de Não, branco. como que uma pessoa pintada com aquele pó de branco, assim, que é maquiagem, suando, consegue manter a maquiagem? Fala pra nós aí, meninas, vocês que usam mais do que a gente, assim, como é que suando, igual num jogo de futebol, consegue ficar uma maquiagem de pé? Tem que ser aquelas bem... Tem que comprar a prova d'água. Tem que comprar prova d'água. Existia prova d'água naquela época? Mas nem assim, não. Bem forte mesmo. Nossa Bem senhora. forte. Não, isso daí ele tinha que se jogar na piscina de tinta branca. Então, eu ia falar isso. Quando vai pra Eu ia piscina falar isso. delineado, fica tudo preto hoje. Não, e você não pode suar e esfregar a cara, né? Porque senão você faz assim, ó, tá suando, você faz assim, ó, Um palhaço. tchau. Fica Professor. parecendo o It. Você já imaginou se o cara tá lá jogando, no meio do jogo, o cara, a maquiagem tá descendo tudo pelas pernas do cara. Aí o técnico tem que tirar o cara, só porque o cara é negro. É um absurdo. Assistam um filme que chama Estrada para a Glória. Tá na Disney, no Disney Plus. O primeiro time de basquete universitário negro, totalmente negro, a ganhar um campeonato nacional. Os caras eram muito superior, velho, mas muito superior que os brancos. Era muito, assim, nível Mas hard. claro. Assim. E aí os caras não deixavam. Era uma regra não escrita não colocar negros no time, porque era feio. Olha isso, cara, que absurdo. Mas vamos lá. Porque eles tinham medo de apanhar. O Neymar, galera, com o talento que ele tem para o futebol, ele nunca ganharia, nunca seria rico no século XIX, nem no século XX. Veja só, ele não seria. Então, qual é a condição verdadeira do Neymar ser rico hoje? Ele nasceu no período certo. Porque ele poderia ser o melhor jogador de futebol na Grécia Antiga. A sociedade não reconhecia o futebol. Na Inglaterra, reconhecia. Foram eles que criaram o futebol, inventaram o futebol. Reconhecia, mas o cara, por ser negro e pobre, ele já não ia jogar. No século XX, podia ser bom igual o Garrincha. Vai morrer pobre, velho. Olha isso, velho, a situação. Oi. Professor, agora,
Imagina o tanto de Pelé que tinha um tantão de ano pra trás. Até hoje, cara. Até hoje, assim, tanto de jogador bom que a gente tem no Brasil, assim. Só que o Brasil é o país do futebol. É o caramba que é o caramba. É porque é muito popular, velho. Mas não dá a oportunidade que países de elite, assim, tá ligado? Países que eu digo de esporte de elite, Estados Unidos, Rússia, China, não dá as mesmas oportunidades, velho. Não dá. E eles senão, acham que tá copiando o Brasil nisso. Mano, não dá, porque senão teria quadras de qualidade para todo mundo ter. Mano, eu já vi. Quantas vezes eu já joguei em campinho de areia, velho? De terra batida? Quantas vezes eu não joguei? Professor, Um monte de vezes. E não tem, assim, tipo, incentivo mesmo. Nas escolas municipais, por exemplo, prefeitura ou do estado, é berço de futebol, velho, dos caras. Todo recreio as molecadas tá jogando futebol. Nos Estados Unidos, eles estão jogando basquete, por isso que os caras vai ser bom. Mas no Brasil é futebol, velho. Quantos talentos desperdiçados a gente não tem, cara? Professor, agora, tipo, o povo da Rússia e da China até vai, tipo, que investe mais no futebol. Agora, os Estados Unidos, eu nunca vi um time dos Estados Unidos bom em futebol. Só o feminino, né? Só o feminino que é bom. Mas né? lá O futebol deles lá não é diferente. não é? Não, tem o futebol americano, que é aquele estranhão lá, que é bem legal também. Os caras se quebram. E tem o futebol, né, que a gente conhece. Mas Ah, eu sabia não. o futebol feminino dos Estados Unidos é o melhor do mundo, cara. É um dos melhores do mundo. Ô, Milton, mas os caras não se quebram no futebol americano, eles se quebram no rugby, que é diferente, porque o rugby é sem proteção. Não. Eles se quebram em todo tipo de futebol, tanto rugby quanto o futebol americano. Assiste um filme chamado Entre Gigantes, né? Isso, Um Homem Entre Gigantes. O cara vai falar sobre uma doença neurológica que os jogadores de futebol contraem de tanta pancada que toma na cabeça. Véio. É absurdo. O que você ia falar, Ju? É Ju que ia falar? Não. Eu já vi esse filme. Já? Ah, tá. Meus amores, eu queria falar sobre outra coisa com vocês, mas não vai dar tempo. Eu vou ter que já passar a lista de presença aqui. A outra coisa que a gente vai falar semana que vem vai ser sobre alienação e mais-valia. A aula de alienação vocês vão curtir pra caramba. Porque... professor. Oi. Não ia ter o negócio lá que você disse, não? Mas esse cara me falando de coisa verdade aí. Meu Deus! Não, professor, pode fazer. Hoje não vai ter mais aula, vai. Só. Tem 5 minutos. Professor, hoje não vai ter mais aula, você pode fazer, nós Você não tem mais aula depois? Eu tenho que fazer, parceiro. Se eu não tenho, eu tenho. Ué. Pô, na próxima eu garanto que eu dou alienação e a gente começa a falar sobre... Né, faz o Garrut. Professor, aí se eu coloco 20 fotos para os 50 primeiros. O que é? Coloca o quê? Aí, Ele quer que os 50 primeiros ganhem. Ah, tá bom. Os 50 primeiros, não tem nem 50 pessoas aqui na sala. É pra ele ganhar ponto, filho da mãe. Professor, aí sabe o que você faz? Se você for de futebol, todos os meninos vão acertar. Cara, é o que vai, mano. Eu vou também. Não vou colocar nada de futebol, não. Não entendo nada de futebol. Não, professor. Aula de Professor, tem sorteio gosto de de futebol. Nós estamos discutindo Revolução Industrial, meu amigão. Revolução Industrial. Cara, isso aqui é uma história, não de futebol. Usei o Neymar como exemplo. Apenas nós vamos criar a revolução futebolística. Amores, coloquei a lista de presença aí. Senhor, então tá, tchau, obrigado pela aula de hoje. Já assinou? Não, já cliquei no link, depois assino. Beleza, então. Falou, abraço. Tchau. A internet tá ruim, né? Falou, Professor, boa tarde. Professor, Falou, boa tarde. querido. Até mais. Bom fim de semana. Tchau, professor. Pra vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Bom fim de semana. Tchau, professor. Bom semana. Professor, bom fim de semana. Tchau, professor. Tchau, querido. Boa tarde, bom fim de semana. Obrigado. Vocês também. Tchau, professor.
Fala, Gustavão. Onde você vai? Tchau, professor. Tchau, professor. Bom fim de semana. Tchau, querida. Ô, minha nenezinha, vem cá no colo do pai, vem cá. Ah, minha nenezinha. Que fofa. Ah, minha nenezinha, ela. Ai, carinha dela. Dá tchau lá, dá tchau. Que gracinha, professor. O nome dela é Frida. Né, Fridoca? Tava dormindo? Tá com a cara amassada. Tá dormindo. Tchau, gente. Até mais.